Um exemplo para vocês. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Ano passado, eu já estive várias vezes no Canadá e tem um irmão lá no Canadá, o nome dele é Baal, B-A-H-L, se eu não me engano, alguma coisa assim. Esse irmão originalmente foi nascido em Trinidad e Tobago, mas ele se mudou para o Canadá na década de 60, quando ele ainda era jovem, e ele gosta muito do nosso trabalho. Toda vez que eu palestro, ele gosta muito, sempre dá o seu testemunho para mim, e ele me convidou para almoçar com ele. Ele disse: eu gostaria de te pagar um almoço, vamos ter um pouco de companheirismo. E ele pagou um almoço para mim. Enquanto nós almoçávamos, ele contou o seu testemunho de cristão, e ele me contou uma história que eu quero repassar para vocês. Ele disse: olha, irmão Neville, na década de 70, no comecinho da década de 70, eu não era cristão, e eu fui convidado por uns amigos denominacionais na época, que para ir em uma campanha evangelística na cidade de Vancouver. E foi em 1973, se eu não me engano, por aí, por volta de 73, se eu não me falha a memória. E ele disse: mas eu não sabia nada não conhecia nada, não tinha muito conhecimento das coisas de Deus, mas esses amigos meus me convidaram: vamos lá para você conhecer, vai ser uma grande campanha. E ele foi com esses amigos dele. E ele foi até o centro de Vancouver, e quando ele estava lá no centro de Vancouver, ele disse: irmão Bill, tinha tanta gente lá, mas tanta gente lá, que eu estava muito espremido ali no meio da multidão. E naquele dia eu amanheci passando mal, uma dor terrível no meu peito, estava passando muito mal, eu não sabia o que era, estava passando mal, mas eu fui mesmo assim por causa do convite de meus amigos. Quando eu cheguei lá nesse lugar, tinha milhares de pessoas. E este palestrante subiu na plataforma, e este homem começou a pregar de uma maneira tão poderosa, e ele começou a pregar, e lá na metade de sua pregação, ele para a sua pregação, ele olha para onde eu estou parado, de pé, ele aponta o dedo para mim, e ele diz assim: você aí, ó, você, de camisa assim, assim, assado. Ele disse: você está sofrendo com uma dor muito forte no peito. O homem disse para ele. E ele disse assim: você não é do Canadá, você não é do Canadá. Você originalmente é de Trinidad e Tobago. Este homem disse para ele, esse pregador. E ele, claro, ele disse: você está com problema no peito, está acontecendo isso com você, e revelou para ele exatamente o que era. E aí ele me contando isso, ele disse assim: irmão Bill, você sabe qual que era o nome deste homem que falou isso para mim? Eu falei: não sei, irmão. Ele falou: o nome desse homem que falou tudo isso para mim é Jim Jones. Este homem que discerniu quem eu era nessa reunião, o nome dele era Jim Jones. Ele falou: eu estou te dando o testemunho porque aconteceu comigo. Não é o testemunho de terceiro. Ele me chamou na audiência. O irmão Baal, que você está olhando para ele. Lá no Canadá, em Vancouver, em 1973. Vocês sabem quem que é Jim Jones, irmão? Vocês já ouviram falar em Jim Jones? Ora, para quem não sabe, Jim Jones, irmão. Jim Jones, deixa eu abrir aqui para vocês. Talvez eu abra aqui eu vou mostrar a foto desse personagem. E eu quero que nós tenhamos maturidades, meus amados. Eu quero que nós tenhamos maturidade. Nós somos crentes e nós temos que ter maturidade e nós temos que ter confiança naquilo que nós cremos e sabermos das coisas que acompanham esta grande verdade que nós temos. Jim Jones é este homem que vocês estão vendo na foto aí. Esse é Jim Jones. Este homem, amados, para os que são mais velhos, vão lembrar desse nome, porque este é o responsável por aquele suicídio em massa que ocorreu em Jonestown, na Guiana. Que ocorreu na Guiana em novembro de 1978. Em novembro de 1978, ele matou quase 1.000 pessoas, incitando-as a tomarem veneno e alguns a se matarem com armas de fogo. Foi uma longa história. Sabe de uma coisa, amados? Este homem, que o irmão me contou, que ele discerniu quem ele era este homem aqui. Que se matou, que se suicidou e levou 1.000 lá pro meio
desse pequeno país e fez com que cometessem suicídio em massa. Se vocês não sabem, meus amados, se vocês não sabem, em 1956, no dia 11 de junho de 1956, o irmão Branham foi convidado para ser o palestrante principal de reuniões na cidade de Indianápolis, em Indiana. A reunião começava dia 11 de junho de 1956 e a última seria no dia 15 de junho. Certo? Então nós tivemos 5 cultos. Este homem, o que ele fez? Este que convidou o irmão Branham, a sua igreja não caberia tantas pessoas. Então o que ele fez? Ele alugou uma tenda, ou usou uma tenda, e milhares de pessoas compareceram nessas reuniões. E o irmão Branham foi convidado para essas reuniões que este homem convidou. E lá nesta reunião, o irmão Branham pregou a mensagem chamada que nós temos. A ele ouvi no dia 11, a vida é o curador no dia 12, Jeová agirê dia 13, Deus proveu um cordeiro dia 14 e um êxodo no dia 15. Essa é a mensagem que nós temos. Foi pregada lá, na igreja deste homem. Sabe quem era este homem que convidou o irmão Branham para pregar? Vocês sabem quem era este homem? Jim Jones. Jim Jones convidou o profeta de Deus, William Branham, para vir pregar nas suas reuniões. E ele foi. E quando o William Branham prega lá, muitas pessoas foram curadas, os sinais, os milagres. E diz a história, amados, existem livros a respeito deste homem, que ele ficou tão impactado com o ministério de William Branham, mas tão impactado, esteve nas reuniões de William Branham, que ele foi seriamente influenciado por este homem. Mas se você ler a vida desse camarada, meus amados, o homem ele era homossexual, praticando todo tipo de coisas impublicáveis aqui. Eu quero mostrar para vocês, irmão, que onde a palavra está, ela atrai muita coisa ao seu redor. Ela atrai muita coisa, esse centro do universo, como nós vimos, atrai muita coisa ao seu redor. Sim, está muito próximo, a coisa está muito próxima. Está muito próxima. E eu quero mostrar para vocês que onde que isso, se Deus nos ajudar, onde que isso vai levar através do nosso estudo aqui. Eu quero que vocês entendam o que é que nós vamos falar. Então, este homem, que o irmão deu testemunho, ele falou, ele discerniu exatamente de onde eu era, o que eu estava passando. Ele falou que ele ficou impactado. Falou, eu fiquei impactado. Falei, meu Deus, mas como que pode isso? Ele falou, era Jim Jones, eu fui ver ele pregar lá em Vancouver. Irmão, esse homem era tão importante. Ele era amigo pessoal e íntimo da esposa do presidente dos Estados Unidos da América. É pouca coisa? Veja que esse tipo de pessoas não são pouca coisa, irmão. Eles não são pequenos personagens. Eles são grandes personagens. Com grande poder de carisma. Com uma grande atração. Essas pessoas têm o poder de atrair multidões para si. Isso não quer dizer nada. O que você tem que olhar na vida de um homem é a vida que ele está vivendo. É que tipo de vida que está ali. Que tipo de testemunho que está ali. E não só no começo, mas a continuidade da vida. A continuidade do